Salmo 46. Deus é meu refúgio e fortaleza em momentos de angústia. Ore comigo. Você já sentiu como se o mundo estivesse desabando por dentro e por fora ao mesmo tempo? Como se a vida tivesse apertado um botão invisível e, de repente, tudo que era firme começasse a balançar? Nesses momentos, parece que até a fé se esconde atrás das cortinas da alma. É nessas horas que a gente precisa parar, respirar fundo e se perguntar: onde está o meu refúgio? Salmo 46 não é apenas um conjunto de palavras antigas, é uma resposta viva. É como se Deus dissesse: eu estou aqui. Eu sou o seu abrigo quando tudo parece instável. Eu sou a fortaleza quando você não tem mais forças. E talvez, só talvez, você tenha clicado nesse vídeo porque seu coração está precisando ouvir exatamente isso agora. Este não é um conteúdo comum. Não estamos aqui apenas para ler versículos e seguir com o dia. Este vídeo é um encontro espiritual, um momento reservado entre você e Deus, com milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, unidas em oração, em angústia, em busca de consolo, de fé, de respostas. Estamos todos juntos, mesmo separados, cada um de um canto, mas ligados por um só propósito: encontrar refúgio verdadeiro na presença daquele que nunca muda. A angústia não escolhe hora, ela não pede licença. Ela invade o peito na calada da madrugada, no meio da rotina, em meio a sorrisos forçados, no silêncio do carro, entre as notificações do celular. Mas aqui, agora, neste exato instante, você tem permissão para se despir das máscaras e apenas ser. Ser humano, ser vulnerável. Ser alguém que precisa de socorro e que encontra esse socorro não em discursos motivacionais, mas na palavra viva, que cura, restaura, fortalece. Deus não é um conceito, Ele é uma presença. Ele não observa de longe, Ele se aproxima. Ele não te empurra para lutar sozinho, Ele se coloca à frente como escudo, como abrigo, como muralha. E se você se sente pequeno diante das pressões da vida, lembre-se, a promessa não é que não haveria lutas, mas que você não enfrentaria nenhuma delas sozinho. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar juntos pelo Salmo 46. Vamos entender por que ele foi escrito, o que ele revela sobre o coração de Deus e como aplicar essa verdade na sua dor, na sua ansiedade, na sua tempestade. E no final, vamos orar juntos. Uma oração forte, guiada, profunda. Uma oração para quem não tem mais palavras. Uma oração que rompe o silêncio da alma. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe. Há cura para você hoje. Há abrigo, há alívio. Há um lugar onde você pode descansar, mesmo que tudo lá fora esteja em guerra. Fique comigo até o fim, porque o refúgio não está em um lugar. O refúgio está em uma pessoa. A angústia é como uma tempestade silenciosa. Ela chega sem aviso, mas vai se acumulando dentro do peito, como nuvens escuras prestes a desabar. Às vezes, ela vem em forma de ansiedade, outras vezes como um aperto que nem você mesmo sabe explicar. E em meio a isso tudo, a alma começa a gritar: onde está Deus agora? É justamente por conhecer esse grito que o Salmo 46 começa de forma tão direta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Bíblia não esconde a realidade da dor. Ela não finge que o sofrimento não existe. Ela olha para a vida com olhos abertos e declara: vai doer sim, mas você não vai enfrentar isso sozinho. O salmista pinta um cenário de colapso total. Ele fala de montes que se abalam, de águas que rugem, de uma terra que muda. É o caos. É a representação perfeita daquilo que sentimos quando as estruturas que sustentavam a nossa vida começam a ruir. A saúde que falha, o emprego que acaba, o casamento que esfria, a mente que cansa, a fé que balança. E aí, o coração dispara. A alma se esconde, o pensamento se perde. Mas olha o detalhe, o texto não começa com o problema, começa com Deus.
Antes de falar do caos, ele afirma a presença. Antes de descrever o abalo, ele apresenta o refúgio. Isso muda tudo, porque não é só uma questão de saber que há um Deus, é saber quem ele é no meio da angústia. Refúgio não é um esconderijo de covardes, é um abrigo para guerreiros que entenderam que lutar sozinhos é suicídio emocional. Fortaleza não é um lugar físico, mas uma condição espiritual de quem decidiu não se entregar à desesperança. Socorro bem presente não é uma promessa futura, é uma realidade atual. É Deus dizendo: eu estou aqui, agora, bem no meio da tua confusão. Talvez você esteja ouvindo isso com lágrimas nos olhos. Talvez esteja tentando manter tudo em ordem por fora, enquanto por dentro tudo já caiu. E tudo bem. Reconhecer isso não te torna fraco, te torna humano, e é nessa humanidade que Deus se revela. Ele não espera que você esteja inteiro para se aproximar. Ele se apresenta justamente quando você está em pedaços. O salmista não escreve esse texto num spa, olhando o pôr do sol e bebendo água de coco. Ele escreve com o cenário em colapso, com a alma em alerta, com a vida em turbulência. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, ele consegue enxergar Deus como refúgio. Porque fé não é negar o problema. Fé é olhar para o caos e declarar: eu sei quem está comigo. A pergunta que fica é: o que tem abalado os seus montes? O que tem feito o seu chão desaparecer? Em que momento você parou de acreditar que havia abrigo para você? Esse é o ponto de partida. Reconhecer a dor, dar nome à angústia. Porque só cura quem reconhece a ferida. E só encontra refúgio quem admite que precisa se abrigar. Agora que você sabe que não precisa enfrentar isso sozinho, vamos mais fundo. Porque há uma promessa escondida nesse salmo que talvez você nunca tenha notado. Uma promessa capaz de transformar completamente a maneira como você encara o caos. Há algo de extraordinário no modo como Deus se apresenta no Salmo 46. Ele não promete eliminar o problema, mas se tornar abrigo dentro dele. Isso muda toda a lógica humana, porque nós, naturalmente, pedimos para escapar. Queremos que o problema acabe, que a dor se vá, que a montanha se mova. Mas Deus nos oferece algo maior: segurança no meio da tempestade. Ele não apaga o trovão. Ele se torna o teto que nos protege da chuva. Quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele não está descrevendo uma ideia poética, está revelando uma experiência real. Refúgio, na cultura antiga, era uma estrutura de rocha, firme, escondida, onde os guerreiros corriam quando eram cercados. Era o lugar da sobrevivência, o último ponto de segurança quando todas as estratégias falhavam. É ali que Deus quer que você corra, não para os vícios, não para as distrações, não para o desespero, mas para Ele. Fortaleza, por sua vez, é uma posição de força. Não é apenas o lugar onde você se esconde, mas onde se reorganiza para lutar novamente. É onde a fé se renova, onde o medo perde voz, onde o coração volta a bater no ritmo da esperança. Estar em Deus é estar dentro de uma estrutura que o mal não pode invadir. E se Ele é o construtor, você pode descansar, porque a fortaleza é inexpugnável. O problema é que muita gente confunde o refúgio de Deus com fuga. Deus não quer que você fuja da vida, quer que você a enfrente com a segurança de quem sabe onde está o abrigo. O refúgio de Deus não te isola do mundo, te prepara para voltar a Ele com propósito. Ele não te faz esquecer o problema, te faz lembrar quem é maior do que o problema. Quando a alma se refugia em Deus, ela descansa sem desistir. Ela se cala sem se render. Talvez você tenha buscado refúgio em outros lugares, nas pessoas, nos prazeres, nas conquistas, no dinheiro, nas respostas rápidas da internet. Mas tudo isso tem data de validade. Nenhum deles sustenta a alma por muito tempo. E quanto mais você tenta se esconder nesses abrigos falsos, mais cansado se sente.
Porque o coração humano só encontra repouso onde foi criado para habitar, na presença do Criador. O refúgio de Deus não depende do ambiente externo, é interno, é espiritual, é silencioso. É aquele momento em que você fecha os olhos no meio do caos e sente algo inexplicável. Uma paz que não faz sentido, mas que faz efeito. E quando essa paz chega, o medo perde espaço, a ansiedade perde força e a mente começa a respirar novamente. Você pode estar no meio da confusão, com tudo desmoronando lá fora, mas se o teu refúgio está em Deus, nada te abala por dentro. Porque o segredo não está em controlar o que acontece, e sim em saber onde permanecer quando tudo acontece. E é exatamente nesse ponto que o salmista revela a virada. Há um rio fluindo, mesmo quando o mundo está desmoronando. E esse rio não é qualquer rio, é o símbolo da presença de Deus, que alegra, alimenta e sustenta quem nele confia. No próximo momento, vamos mergulhar nessa promessa. Você já reparou como, no meio do barulho da vida, há silêncios que falam mais alto que gritos? O Salmo 46 tem um desses momentos. Depois de descrever montanhas que se abalam, mares que rugem e terras que tremem, o texto faz uma pausa e declara: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No meio do caos, um rio. No meio do medo, um fluxo constante. No meio da confusão, uma alegria escondida. Esse rio não é um acidente geográfico. Ele é simbólico. É a manifestação da presença de Deus fluindo onde ninguém esperava. Não há sentido lógico nisso. A cidade de Deus, Jerusalém, sequer tinha um rio físico em seu território. O que isso nos ensina? Que a presença de Deus não depende do cenário. Ela aparece onde humanamente não poderia haver saída. Ele cria caminho onde não havia nada. Quando a vida parece seca, estéril, sufocante, Deus faz brotar um rio, um fluxo de paz, de consolo, de alegria verdadeira. É discreto, não chama a atenção. Não faz alarde, não é espetáculo, mas é constante, ininterrupto. A corrente não para, porque esse rio é Ele, é a presença dEle, é o Espírito dEle. E quem está perto desse rio não seca por dentro. Esse trecho nos mostra que a cidade de Deus, que representa a sua vida, o seu coração, não será abalada, porque Deus está no meio dela. Ou seja, o que sustenta você não é sua força, nem sua estratégia, nem sua reputação. O que sustenta é quem habita aí dentro. Se Deus estiver no centro, até mesmo a dor se transforma em solo fértil para novos começos. Mas é preciso permitir que Ele entre. Muitos querem o refrigério do rio, mas não querem ceder espaço para que Deus ocupe o centro. E a verdade é que a cidade só é fortalecida porque não está cheia de distrações, mas da presença. Há momentos em que você precisa esvaziar a alma para que Deus possa preencher. Soltar o controle, desapegar da necessidade de entender tudo, parar de lutar com o invisível. Só assim o rio pode fluir livremente. A alegria citada aqui não é euforia, é profundidade. É aquela alegria serena que aparece quando você entende que, mesmo sem respostas, está tudo sob controle, que existe um Deus no comando, que Ele habita a sua cidade, que o amanhã ainda não chegou, mas a presença já chegou antes dele. E quando esse rio entra, ele muda tudo. A alma cansada encontra leveza. A mente agitada encontra direção. A solidão encontra companhia. Porque a presença de Deus não é um conceito bonito, é um rio real que passa exatamente no terreno da sua dor. E sabe o que é ainda mais forte? O Salmo diz que, ao romper da manhã, Deus a ajudará. Ou seja, há uma virada a caminho. Pode parecer escuro agora, mas o socorro já está a postos. Deus não está esperando o fim da luta para agir. Ele já está se movendo nos bastidores. E quando você menos esperar,
Amanhã vai chegar e, junto com ela, o socorro. Mas antes de vermos esse socorro em ação, precisamos entender como Deus luta as nossas batalhas. Porque, ao contrário do que pensamos, às vezes a maior guerra se vence com silêncio. E é isso que vem a seguir. Existem momentos em que o barulho da nossa alma é tão grande que até o silêncio de Deus parece um abandono. A mente grita, o coração acelera, a ansiedade toma o controle e tudo o que queríamos era uma resposta imediata, uma ação visível, um sinal concreto de que Deus está no controle. Mas o Salmo 46 nos mostra algo contraintuitivo. O socorro divino nem sempre vem com estrondo. Muitas vezes ele se manifesta no silêncio. O texto diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Veja a imagem. Enquanto o mundo está em convulsão, basta uma palavra de Deus e tudo se cala. A terra treme, ele apenas fala. Os reinos se abalam, ele apenas se manifesta. E o caos, por maior que seja, é reduzido ao silêncio diante da autoridade do Criador. É por isso que o verso 10 chega como um sussurro poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase não é um convite à passividade, é um chamado à confiança radical. É como se Deus estivesse dizendo, enquanto você tenta resolver tudo com as mãos, eu já estou agindo com o meu poder. Pare de lutar com o que não pode controlar e apenas me deixe ser Deus na sua vida. Aquietar-se não é desistir, é confiar. É entregar o controle sem perder a esperança. É fazer silêncio dentro do coração para que a voz de Deus não seja abafada pelo ruído da ansiedade. É entender que o tempo dele não é o nosso, mas que ele nunca se atrasa. Que o silêncio dele não é ausência, é estratégia. Ele não responde no nosso ritmo, mas sempre responde na hora exata. Há guerras que não se vencem com esforço humano. Há lutas que só terminam quando a gente para de lutar sozinho. Porque o verdadeiro campo de batalha não está fora, está dentro. É na mente agitada, na alma inquieta, no espírito sobrecarregado. E é lá que Deus quer reinar. Não com gritos, mas com presença. Não com pressa, mas com soberania. O grande desafio é calar a alma sem calar a fé. É parar de correr sem parar de confiar. É estar quieto por fora e firme por dentro. Isso é maturidade espiritual. E isso só se aprende quando a gente entende quem está no comando. Não é você, não é o problema, não é a dor, é Deus. E quando ele diz, aquietai-vos, ele não está pedindo, ele está garantindo, eu estou aqui, deixa que eu cuido. Nesse ponto, o salmista nos leva ao auge da confiança. Já falamos do refúgio, da fortaleza, do rio, do silêncio. Mas agora vem o clímax. A certeza de que Deus é conosco, de que o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é com essa certeza que vamos orar. Não há frase mais reconfortante no Salmo 46 do que essa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ela não vem com explicações teológicas, nem com promessas de facilidades. Ela vem como uma âncora, um lembrete direto, firme e eterno. Aquele que comanda exércitos celestiais está do nosso lado. E mais do que isso, ele se identifica como o Deus de Jacó. Não de um herói perfeito, mas de um homem falho, instável, humano como eu e você. Essa escolha não é aleatória. Poderia ser o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Davi, mas é o Deus de Jacó. Aquele que lutou com Deus, que teve medo, que enganou, que fugiu, e mesmo assim foi abraçado pela graça. Isso nos mostra que Deus não está conosco por causa da nossa perfeição. Ele está conosco por causa do amor dele. Ele não caminha ao lado de quem merece, mas de quem crê. E se você está ouvindo isso agora, é porque ele escolheu te lembrar. Você não está sozinho.
O Salmo 46 começa com caos, passa pela promessa, atravessa o silêncio e termina com uma certeza. E essa certeza não vem de circunstâncias externas, vem de uma convicção interna. Deus está aqui, agora, ao seu lado, dentro dessa dor, dentro dessa oração, dentro desse silêncio. E essa presença muda tudo. Ela não apaga os problemas, mas redefine o peso deles. Ela não remove as lutas, mas te lembra que você tem com quem lutar. O Senhor dos Exércitos não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Significa que você tem ao seu lado o comandante de tudo aquilo que existe, visível e invisível. O rei que ordena e tudo obedece. O soberano que não perde batalhas. O general que nunca recua. E ele escolheu estar com você. Não só para te observar, mas para te proteger. Não só para te consolar, mas para te fortalecer. A certeza da presença de Deus é o que transforma a oração em refúgio. Porque orar, muitas vezes, não muda o cenário, mas sempre muda o nosso interior. E é por isso que agora vamos orar juntos, não como um ritual vazio, mas como um encontro verdadeiro. Uma conversa com quem nos conhece no íntimo e nos ama mesmo assim. Uma entrega sincera, daquelas que lavam a alma e fazem a esperança voltar a respirar. Prepare-se, porque essa oração não será comum. Será uma entrega profunda, uma declaração de confiança, um pedido de ajuda, um reencontro com o Deus que está, sempre esteve e sempre estará com você. Respire fundo. Não porque isso vai resolver tudo, mas porque você está prestes a fazer algo que tem poder para transformar completamente a sua realidade interior. Agora é hora de orar. Mas não com pressa, não como quem cumpre uma obrigação. Essa oração é uma conversa real com um Deus que está atento, presente e disposto a carregar o que você não aguenta mais segurar. Feche os olhos, se puder. Deixe que as palavras te conduzam. Não precisa repetir em voz alta, mas sinta cada frase como se saísse direto do seu coração. Deus, aqui estou, do jeito que estou, com o que tenho, com o que falta, carregando angústias que nem sei nomear. Às vezes, nem eu entendo o que está apertando meu peito, mas o Senhor entende. Tu me vês além das palavras, tu me sondas no silêncio, e é por isso que hoje eu me rendo. Eu reconheço que tentei resolver tudo sozinho, que procurei abrigo em lugares que só aumentaram a dor, que gritei por dentro, esperando que alguém ouvisse, mas nenhum consolo foi suficiente, porque nenhum deles era o Senhor. Hoje eu corro para ti. Me escondo em ti, me refugio no teu abraço. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. Mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se abalem, mesmo que o caos se levante, eu declaro com fé: o Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Entra, Deus, nesse lugar da minha alma que só o Senhor conhece. Vai além das lágrimas, além dos pensamentos desorganizados, além dos medos escondidos. Leva embora o peso que me esmaga, o medo que paralisa, a culpa que insiste em me condenar. E me enche da tua paz, daquela paz que excede o entendimento, daquela que não precisa de explicações, só de presença. Eu te convido, Espírito Santo, a habitar em mim, a fluir como esse rio que alegra a cidade de Deus. Transforma meu interior em território sagrado. Que mesmo em meio ao barulho do mundo, eu aprenda a me aquietar em ti, a confiar no teu tempo, a descansar nas tuas promessas. Me ensina a ouvir o teu silêncio, a discernir a tua voz suave em meio aos ruídos do medo. Me lembra todos os dias que tu estás comigo, que o Senhor dos Exércitos está ao meu lado, que o Deus de Jacó, o Deus que não desiste dos imperfeitos, é também o meu Deus. Eu entrego agora tudo o que me angustia, nome por nome, peso por peso, e recebo a tua presença.
Eu não preciso entender tudo, só preciso saber que o Senhor está aqui, e isso me basta. Obrigado por ser o meu abrigo. Obrigado por me encontrar nesse lugar. Obrigado por ser constante quando tudo muda. Eu descanso em Ti. Amém. Agora fique um momento em silêncio. Não tenha pressa em voltar, só fique. Permita que essa paz se instale aí dentro. Ela não é frágil, ela não é passageira. Ela veio para ficar, porque onde Deus habita, o caos não prevalece. No próximo e último momento, vamos selar essa jornada com um chamado à ação. Porque o refúgio que você encontrou aqui também precisa alcançar outras vidas. Se esse momento tocou você de alguma forma, então ele não termina aqui. Porque o que Deus faz na nossa vida não é só sobre a gente, é sobre os outros também. O consolo que você recebeu agora pode ser o alívio que alguém ao seu lado está desesperadamente procurando. E talvez essa pessoa nem saiba por onde começar, mas você pode ser a ponte. Uma simples atitude pode gerar uma transformação eterna. Compartilhar esse vídeo é mais do que enviar um link. É estender a mão a alguém que está prestes a desmoronar por dentro. É dizer, sem dizer, eu me importo com você. E existe um lugar de refúgio, mesmo em meio ao caos. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você mal conversa. Deus sabe quem precisa ouvir essa palavra e talvez tenha escolhido você como mensageiro. E se essa palavra encontrou morada aí dentro, se você sentiu a presença de Deus te envolver, se a angústia começou a perder força, então fale sobre isso. Nos comentários, testemunhe, mesmo que com poucas palavras. Porque o seu testemunho não só edifica você, ele fortalece outros que estão lendo em silêncio, em lágrimas, em busca de uma confirmação de que não estão sozinhos. Além disso, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Esse é um espaço criado para ser abrigo, todos os dias, em todas as estações. É aqui que oramos juntos, estudamos a palavra, nos fortalecemos como uma família espiritual espalhada pelo mundo, mas unida pela fé. Cada vídeo, cada oração, cada mensagem tem um propósito: fazer você lembrar que com Deus você nunca está só. Ative o sininho, para que sempre que uma nova palavra chegar, ela encontre você no tempo certo, no dia da luta, no dia da dúvida, no dia do cansaço. Que esse canal seja para você um pedaço de refúgio no meio do digital. Um lugar onde a alma respira e o espírito é alimentado. E se você deseja ir mais fundo, compartilhe nos comentários um pedido de oração. Eu, pessoalmente, oro por cada pessoa que passa por aqui. Isso não é uma frase pronta, é um compromisso de fé. Porque não estamos construindo seguidores, estamos construindo comunhão, um povo que ora junto, que chora junto, que se levanta junto. Deus é o seu refúgio. Isso não é apenas uma verdade bíblica, agora é sua experiência. E que essa experiência se transforme em um novo jeito de viver. Mais leve, mais consciente, mais cheio de fé. Até o próximo encontro. Que a paz que você sentiu aqui hoje te acompanhe amanhã. Que o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, continue sendo o seu abrigo constante. E que quando vierem novas tempestades, porque elas virão, você se lembre, o refúgio está logo ali, no silêncio de uma oração, na palavra viva que sustenta, no Deus que não falha.